Olá! As chuvas que atingiram Rio Grande do Sul já afetaram mais de 2 milhões de pessoas, deixando cerca de 580 mil desalojadas e quase 40 mil em abrigos temporários. São números assustadores. Nos últimos dias, muito se tem visto sobre os animais que precisaram ser deixados para trás e agora estão sendo procurados por suas famílias. Até o momento, aproximadamente 12.500 animais já foram resgatados. O caso do equino de Canoas, que por dias ficou em cima de um telhado à espera de um resgate, ganhou repercussão nacional. O que ainda não ganhou tanta visibilidade é o trabalho incansável de ONGs e ativistas independentes que estão atuando na causa animal. Eles estão nos resgates, nos abrigos, na arrecadação de fundos e em toda a logística para que os bichos sejam bem cuidados, voltem para suas famílias ou então sejam adotados. E uma figura que tem se destacado praticamente em todas as últimas tragédias registradas aqui no Brasil é a ativista e protetora Luísa Mel, que atuou salvando os animais em Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, nos estragos das chuvas em Florianópolis, Santa Catarina e São Sebastião, em São Paulo. E é com ela que vamos conversar neste programa. Olá, Luísa, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz em poder estar conversando com você, uma pessoa que eu admiro bastante o trabalho. Meu sonho de menina era ser veterinária só para poder cuidar dos animais abandonados. Então, para mim, é uma enorme satisfação recebê-la, principalmente neste momento em que o Brasil está vivendo uma tragédia e você está fazendo um trabalho fundamental para ajudar os animais que estão fazendo parte dessa catástrofe. Bom, na verdade, foi quando eu adotei minha primeira. A gente estava numa fase difícil. Eu sempre quis, na verdade, ter cachorro, mas minha mãe nunca deixou. Ela tinha sofrido muito com um dela que tinha morrido. Mas quando eu já tinha uns 17, 18 anos, finalmente ela resolveu deixar. Ela tinha visto que era bom para crianças hiperativas, que era o caso da minha irmã mais nova. E aí a gente foi adotar, mas aí a cachorrinha já veio muito doente. Já veio vomitando com diarreia em cima de mim, assim, uma volta inteira. E aí eu já levei no veterinário, já descobri que estava com parvovirose e o veterinário disse passar dessa noite. Então foi tudo muito intenso. E aí eu rezei muito, me apeguei muito e ela sobreviveu e acabou sendo aí inspiração para tantas outras que eu passei. Eu assisti um vídeo, um vídeo seu sobre como conhecer o seu atual namorado. E só através desse vídeo eu descobri que seu nome de nascimento é Marina e não Luísa. Eu gostaria que você compartilhasse essa história que eu achei interessantíssima e também contasse para nós de onde surgiu o nome Luísa Mel. Bom, meu nome é Marina, mesmo Marina Zamargo. Eu já fazia teatro há um bom tempo, eu já tinha uma carreira no teatro. Eu fui estrear no Noite Afora, que eu também trabalhava na produção. E era um programa, assim, meio que ninguém sabia como ia ser, era de madrugada, assim, sexo, né? Isso há 25 anos, sei lá. E aí eu coloquei o nome de Luísa, que era o nome da minha avó, que tinha morrido um pouco antes atropelada em frente da nossa casa, tinha sido bem traumático. E Mel, que era meu apelido de infância, que eu vendia pão de mel ali nas ruas do Bom Retiro. E aí o nome que era meio para esconder acabou se tornando famosa no mundo inteiro. Agora, Luísa, o seu nome, o Mel, ele foi adotado por costumar vender pão de mel quando criança. No entanto, você é vegana. No seu Instagram fala que você é vegana. Quando você criou esse nome, já tinha partido para o veganismo? Não, ainda não, nem sabia, na verdade, que era veganismo. Porque antigamente era pouquíssimo falado, né? Já sabia sobre vegetarianismo, mas veganismo não tinha ideia. Mas hoje já tem um monte de pão de mel vegano. Luísa, há 22 anos você luta pela causa animal, mas quando começou a fazer resgates, eu me lembro bem que muitas vezes você era ridicularizada. Muitas pessoas riam do seu trabalho, achavam que era inútil. Esse começo eu imagino que deva ter sido difícil, muitas vezes tenha passado pela sua cabeça em desistir com tamanha falta de apoio. Teve alguma coisa em especial que te fez continuar lutando em prol dos bichinhos? Ai, acho que os bichos, né? Se eu fizesse pelas pessoas, já tinha desistido, né? Porque o que eu tomo de pedrada, o que eu já fui ridicularizada, o quanto, né? Mas sempre que tá difícil pra mim, eu lembro que pros animais é muito mais difícil, né? Que o sofrimento que é imposto a eles é terrível. Então me dá forças pra prosseguir e lutar por quem.
Luísa, desde que o Rio Grande do Sul passou a sofrer com as consequências das enchentes que atingiram o estado, você tem se dedicado a auxiliar no resgate dos animais afetados. Inclusive, você viajou para o estado, né, para auxiliar de perto no salvamento dos bichinhos. Quando é que você decidiu que iria de qualquer maneira para Porto Alegre? Na hora que eu vi a situação, né? Lembro que na sexta-feira acho que começou, no sábado, quando eu comecei a ver as notícias, eu recebi um e-mail também me pedindo ajuda, falando que tinha uma protetora que tinha 30 animais que ainda estavam dentro da casa e não dava mais para voltar para casa. Não, eu preciso ir para lá. Só que foi muito difícil, porque eu falei, não, deixa eu organizar, deixa eu alugar um barco. E eu não conseguia alugar um barco de jeito nenhum no Rio Grande do Sul. Então eu tive que trazer de São Paulo um barco, então foi mais demorado do que eu gostaria eu começar realmente a agir, né? Mas as cenas eram desesperadoras, acho que o país inteiro chorou junto, mas eu sou aquela que choro junto, mas também parto para ação, que é a minha maneira de fazer a diferença. E qual foi o cenário encontrado em Porto Alegre quando você chegou? Será que eu fico pensando, será que nós brasileiros, né, quem está aqui do outro lado, eu que estou em Mato Grosso, por exemplo, tem realmente noção do que é que está acontecendo por lá? Porque a inundação do Rio Grande do Sul é mais devastadora do que o furacão Katrina que destruiu o sul dos Estados Unidos. Então, só quem está na linha de frente consegue perceber de verdade todos os danos que o povo gaúcho está sentindo. O que você pode nos dizer do cenário encontrado? Um cenário de guerra, né? Assim, eu nunca fui para um lugar que tivesse tido uma guerra, mas era essa a sensação mesmo. Primeiro assim, que você até esquecia que ele era uma cidade, parecia que eu estava passeando no Rio, né? Você só se tocava quando você via, não, peraí, tem placas, tem um posto de gasolina aqui, um pedaço. Então, e as pessoas, o sofrimento das pessoas, as pessoas atrás dos seus animais, as pessoas chorando, as pessoas, né, aqueles abrigos superlotados, as pessoas que até 2 dias tinham sua casa, né, tinham um celular, de repente não tinham mais nada, o desespero, a desesperança e a tragédia que continuava, né, esse acho que foi um dos maiores problemas, assim, porque às vezes tem a enchente e aí, né, depois de alguns dias a vida meio que volta ao normal, e lá não. E continua chovendo, e as pessoas ficando, né, a gente atrás daqueles bichos, assim, eu já fui para muitos lugares de tragédia, sempre muito, mas ali era milhares, então, normalmente meu trabalho, assim, é difícil, é triste, mas eu resgato, eu saio com uma satisfação, assim, nossa, salvei ali, não, você tá pegando dois e você tá vendo mais 100 ali amarrados, e você tenta pegar todos, é muito difícil, quando anoitecia, tinha um problema da violência, e também deixa a gente sem esperança, né? Que você fala, nossa, no meio de tudo isso, as pessoas estão querendo roubar, tinha gente brigando. Então, foi muito difícil para mim. Tanto que eu me machuquei feio, né? Eu quebrei 2 costelas e mesmo assim eu continuei trabalhando, resgatando. Tamanho a dor que eu vi ali, né? Então eu falei, não posso ir embora, minha dor não é maior que a deles, né? Eu sabia que cada minuto contava para os animais, tinha alguns, né, que se eu não salvasse ali, eles não teriam sobrevivido. Então eu aguentei com as minhas costelas o quanto eu pude. Teve uma noite que aí realmente eu não aguentava mais, não tinha mais remédio que adiantasse, eu tive que voltar para ir para o hospital. Aí fiquei um tempo em casa, mas pedi para uma equipe ir me representar e agora voltei para trazer animais para serem cuidados aqui, né? Porque além desse primeiro momento, né, os animais sofreram muito ali nas enchentes, muitos amarrados, muitos ali nadando, desesperados, mas mesmo depois do resgate, eles continuaram sofrendo, porque eles foram para abrigos precários, improvisados, alguns inclusive que alagaram também, que alagam quando chove. Então a situação foi bem complicada, então eu comecei a tirar os animais de lá para encontrar donos. Então eu já fiz um evento em Florianópolis e agora, se Deus quiser, vou fazer agora em São Paulo também. Luísa, quem está aqui do outro lado da TV não imagina o tamanho da dificuldade do perigo que é resgatar pessoas e animais. Num desses resgates, inclusive, se não me engano, para resgatar uma égua, ele durou 7 horas. Então, assim, além do tempo que não colabora, quais são os desafios dos voluntários que atuam nos resgates dos animais e também das pessoas afetadas pelas chuvas? Eu também gostaria de saber quais cuidados devem ser tomados, né, ao estar dentro de uma embarcação.
Gente, é muito difícil fazer resgates nessa situação. Sou a pessoa que faço resgate há 22 anos, então eu tenho muita experiência. Mas, por exemplo, um cavalo. Não é só na água, né? Na água já é um resgate difícil, mas é uma água que você não sabe o que tem embaixo. Então, o cavalo ele nada, mas ele podia, tinha um caminhão embaixo, tinha um carro, e a gente não conseguia enxergar. A água estava, né, era misturada com água de esgoto, então era totalmente turva. Então, esse resgate do cavalo, assim, acho que uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Eu tenho certeza que a gente conseguiu porque tinha um anjo ali ajudando, tinha Deus, porque realmente era um resgate praticamente impossível. E a gente, com uma equipe lá, a gente conseguiu salvar uma égua. Mas todos os resgates são muito difíceis. As pessoas tiveram, a gente tem, né, que tomar remédio para leptospirose, porque ali aquela água também vem de esgoto, tá cheio de rato. A gente tem que tomar vacina de tétano, raiva, porque assim, eu mesma não sou, nunca fui mordida em resgate, porque eu sempre tenho muita paciência, eu tenho um tempo para fazer, mas ali não dá, entendeu? O teu cachorro em cima de um telhado, ele tá assustado, o gato, né, faminto de dias, então a gente tem às vezes que laçar mesmo, esses métodos que eu nem gosto de usar, mas que nesse momento foram imprescindíveis para a gente conseguir salvar muitos animais. Então as pessoas acho que não têm noção dos riscos que os resgatistas passam e da dificuldade de resgatar cavalo, nessa circunstância, nunca imaginei, assim, mesmo as pessoas, eu contratei duas pessoas muito experientes com cavalo para me ajudar, mas mesmo ele com cavalo, mas nunca num lugar que você não sabe que tem embaixo, pode ter um caminhão, uma coisa bem desafiadora, bem difícil mesmo. E como é que era a sua rotina nos dias em que esteve ali, na linha de frente dos resgates? Você poderia compartilhar sua experiência de navegar pelas ruas com a cidade submersa, né? Como era o seu dia a dia? Bom, a gente acordava bem cedinho, umas 5h30, 6 horas da manhã, comia alguma coisa e já ia. A gente fala beira do rio, né? Mas não era beira do rio, é onde acabava a enchente. A gente acabou chamando de porto, portinho, a gente brincava, mas não é, né? Era ali um mercado. Então a gente ia para lá, organizava equipe. Eu também falava com muitas pessoas que estavam ali na fila, porque tinha muita gente que queria ir atrás dos seus bichos. Então a gente agrupava por regiões para ir ajudar essas pessoas também a encontrarem seus animais. E assim a gente ficava o dia inteiro. A gente não parava para comer, até porque é bem, tudo bem nojento, assim, né? É bem difícil aquela água, aquela sujeira toda, aquela tristeza. E também a gente queria salvar o máximo possível, que é o que eu te falei. Quando começava a anoitecer, a gente não podia sair mais, né? E porque é muito difícil. Eu sempre fiz resgates à noite, mas assim, era muito perigoso. Teve tiroteio, tinham assaltos, não posso colocar toda a nossa equipe em risco, né? Então a gente ficava assim até umas 5h30, 6 horas. E aí a gente levava alguns animais ainda para o centro lá de triagem. E aí a gente estava destruído, acabado. E ainda era muito frio, isso era uma situação bem complicada. E em Canoas estava sem água, então não estava nem para ir no banheiro ali nos lugares próximos. E aí também não tinha onde ficar nos primeiros dias, porque eu estava numa outra cidade, mas era super longe, dava 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, o pessoal, toda a equipe cansado. Mas aí eu consegui com uma seguidora maravilhosa, ela abriu a porta da casa dela para mim, uma parte da equipe. Pra vocês terem noção, né? Como que as coisas ali estavam diferentes, né? Você, as pessoas abrindo a sua própria casa, a gente ficando em casa de quem a gente não conhece, mas todo mundo unido, né, para salvar vidas. Eu acho que essa foi a única parte boa dessa tragédia toda, foi vendo as pessoas se unindo, as pessoas, né, agindo. Muita gente que estava fazendo resgate comigo, por exemplo, nunca tinha feito resgate de bicho, o pessoal lá de Canoas mesmo, mas eles conheciam os lugares, né? Porque pensa que está passando de barco pelas ruas, que você não conhece nada. Então esse pessoal foi imprescindível e todo mundo realmente vestiu a camisa e fez a diferença.
Porque muitas vezes se desloca, né? Você acha que você está num lugar, porque às vezes a casa se deslocou, você vê um pedaço de alguma coisa e na verdade não é onde você está pensando, né? Foi o deslocamento que fez aquele ponto de referência parar ali. Então deve ser muito difícil andar por ali, porque você acha que está num lugar, mas na verdade você não está. É tudo suposição, né? E assim, tem alguns lugares que são mais comunidades, então, assim, não passa o barco, não é que o barco tem, né, um lugar para passar. Então você tá em cima de algumas casas, a gente queria chegar num outro cavalo, a gente não sabia o que tinha embaixo, e aí tinha outro cachorro, por exemplo, que tinha umas lanças, então você pode furar o barco. Então era o tempo inteiro desafios, assim, sabe? E que ninguém tinha uma experiência dessas, né? Ninguém tinha passado por uma coisa parecida, assim. Nesse nível, eu acho que no Brasil a gente não teve nessa proporção, nessa dimensão, né? Pelo menos desde que eu trabalho, desde que eu faço resgates, eu nunca vi nada parecido. Eu ia até perguntar, porque você esteve presente em Brumadinho, em Mariana, em São Sebastião, em Florianópolis. Você acha que essa do Rio Grande do Sul foi a mais difícil de todas? Ah, sem dúvida. Tive no Pantanal também, que foi muito triste, né? O Pantanal também foi um momento muito difícil. E lá eu avisei, né? Lá eu também avisei, olha, esse Pantanal não vai passar impune, a gente vai pagar por isso, né? E estamos pagando aí. Mas numa proporção dessas e com tanta gente desabrigada, com tantos animais, né? Tantos cachorros precisando de resgate, depois abrigos com 6.000 animais e uma chuva que não parava, né? Nunca vi nada parecido. E olha que Mariana foi difícil, a gente resgatou muitos animais, a gente quase morreu ali num deslizamento, que eu fui tentar pegar um bezerro lá também, que eu fui salvar, salvei, mas era bem perigoso também, porque era recente. Mas dessa proporção, essa dimensão, esse número de animais, esse número de pessoas, eu nunca vi um sofrimento tão grande assim, né? Foi porque quando eu cheguei em Brumadinho, as pessoas que já tinham morrido, né? Tinha ido desespero, tinha pessoas que surtavam, assim, teve um homem que colocou fogo na própria casa, porque a família dele toda tinha morrido. Então você lidar com esse sofrimento é sempre devastador. Mas a proporção, o número de pessoas, o número de animais, o número de pessoas desabrigadas e também esse rio no meio de uma cidade, né? Eu nunca tinha visto. E quantos animais você e sua equipe já resgataram, Luiz? A maioria era doméstico, era de rua, tinham tutores, né? Porque os abrigos também foram parar debaixo d'água e os protetores tiveram suas casas alagadas. Teve de tudo. A gente fez muitos resgates, como eu te disse, alguns junto com os tutores, né? Que a gente também prestava esse auxílio. Tinham pessoas que estavam desesperadas, a gente levava eles até a sua própria casa para resgatar seus animais. Foram muitos, perdi a noção de quantos. Fizemos outros resgates que os animais estavam sozinhos, abandonados, e começamos a fazer uma triagem para levar para outros estados, né? Porque, como eu te falei, são muitos animais, alguns os tutores não quiseram de volta. A gente tem alguns agora no instituto que os tutores falaram que não tinham condições, que, né, a vida, esse momento que eu falo, não dá pra gente julgar ninguém, né? Porque é um momento muito difícil para todo mundo. Tinham muitos protetores, a primeira leva que eu tirei de lá, que eu trouxe para São Paulo, a maioria era de protetores independentes e de ONGs que também foram destruídas. Mas agora a gente começou a trazer animais que já estavam muito tempo nesses abrigos, que eu te falei, que são abrigos super precários, super lotados. Eu trouxe muitos animais que estão internados, que estão doentes, então não tinha nem como deixar eles lá. Então, muitos, se eu não tivesse trazido, teriam morrido. Então, é hora realmente de pensar nesses animais. Acho que teve um mês aí para as pessoas procurarem. Sei que muitas pessoas não encontraram, mas nesses abrigos que eu retirei, eram abrigos muito famosos, que todo mundo que sabia, já sabia que eles estavam lá. Então, quem não for procurar em um mês, eu não vou deixar o cachorro morrer doente num abrigo desses, né? Eu acho que a gente tem que pensar, dar valor também para a vida do animal. E além da égua, Luísa, quais foram os resgates mais complexos ou impressionantes que você e sua equipe fizeram? Ai, como te falei, todos os resgates dessa ação eram muito difíceis, porque o que acontece?
eu, por exemplo, subi numa, numa sacada para pegar 3 cachorros. Só que o que aconteceu? A água já estava há alguns dias, então foi apodrecendo. Só que eu realmente não tinha nem ligado. Eu fui querer pegar o cachorro, caiu a varanda para quase em cima do cachorro. Olha o que eu passei. Ai meu Deus, quase que... Graças a Deus não aconteceu nada com o cachorro. Mas era isso. Tive um outro parceiro que foi subir no telhado. O telhado quebrou. Então, assim, você não sabia o que você podia acontecer. Eu tenho um dos meninos que trabalha comigo, ele foi entrar numa casa para salvar o cachorro e se deparou com 2 pessoas mortas. Então, é muito difícil, né? Eu fui levar o menino para procurar o cachorro dele e quando ele chegou na casa dele, ele gritava e o cachorro não respondia e ele foi quebrando todas as telhas, assim, aos prantos. Tinha um cachorro boiando perto, mas ele dizia que não era dele, ele não conseguia nem lidar com aquela informação. Então, foi de tudo, assim, sabe? Desde arriscado pra gente, desde ter que subir um em cima do outro, pegar um gato no telhado, você subir em telhas, né? Podres, eu me pendurar num negócio que cai em cima do cachorro, ter que laçar cachorros, cachorros muito assustados. Então, e você, assim, eu vi muitos animais mortos, né? Que você falou, não deu tempo de chegar. E meus parceiros viram corpos de pessoas também. Eu, graças a Deus, não tive essa experiência terrível. Mas a gente passou por todo tipo de coisa. Foi bem difícil. Foi assim, acho que todo mundo acompanhou pela internet, pela televisão, mas nunca vai ser suficiente para as pessoas entenderem o horror que estava lá mesmo. Infelizmente, Luísa, nem todos têm um final feliz, né? Como o cavalo Caramelo, que foi resgatado após dias ilhado num telhado. Muitos simplesmente não sobrevivem e a contagem dos corpos ainda não pode ser feita porque em muitos locais a água não baixou. Você tem alguns números sobre os animais, esses animais que não conseguiram escapar dessa tragédia? Não, não tenho números, mas imagino que foram Milhares. muitos, porque os passeios, trajetos que eu fazia com o barco procurando, eu vi muitos. Eu vi muitos corpos, né, boiando, eu vi em telhados já mortos. Dentro de casa, minha equipe entrou e as pessoas, infelizmente, eu não sei por que, deixaram os cachorros amarrados, né, dentro de casa, a casa toda fechada, né, que é uma coisa assim, não pode, né, você não pode. Eu acho que deveria ter levado, mas a gente não vou ficar aqui julgando que eu não sei exatamente, mas deixar amarrado dentro de uma casa preso, não pode, né? Então a gente viu, infelizmente, muitos animais mortos. Eu acho que esse número até de pessoas deve crescer bastante quando, Quando a água né, baixar e conseguirem, começar a realmente fazer a contagem, né? né? É, Infelizmente a gente acha que esse número vai ser alto, inclusive de animais e de pessoas. E de animais é isso, eles continuaram morrendo nesses abrigos. Né? Você começa a ter doenças contagiosas, esses animais não estavam vacinados, estavam com a imunidade muito baixa, né? Como eu te falei, eu peguei alguns que chegaram aqui, eu já tive que internar, que senão eles iam morrer. Já estão melhorando, graças a Deus. que bom. Eu também fiquei pensando, porque, lógico, quando a pessoa sai da casa, eles acharam que ia ser uma coisa momentânea, passar 2 dias, né, e depois iria voltar e o animal iria estar lá, fecharam tudo. Mas por que deixar o animal acorrentado? Qual a justificativa se a casa já estava fechada, né? Não pode deixar acorrentado de jeito nenhum. E, né, mesmo a casa fechada, eu acho assim, pelo menos tem que dar direito do animal tentar, né, sobreviver. Muitos vinham nadando, eu vi um gato pular na água, uma coisa super difícil, assim, sabe? Cenas Desespero. assim que eu nunca vou esquecer. Desespero, o gato, simplesmente você vai resgatar gato, eles são assustados, mas tinha um gato no telhado, ele me chamava, assim, tipo, vou subir e peguei o gato, assim, super fácil. Então, realmente foi muito diferente, né? O comportamento dos animais, os animais, né, entendendo quando você resgatava, eles, a gratidão, né? Foi,
Nossa, eu tive pesadelo durante muito tempo, ainda tenho, assim, sabe? Com essa história toda. Ainda tô digerindo tudo que eu vivi, toda a tristeza. E mesmo os animais que chegaram, né, aqui em São Paulo, eles chegaram apavorados. Era assim, o olhar deles de pânico. E agora eles já estão tão diferentes. Essa parte é emocionante do meu trabalho, assim. Você vê como eles estão gratos e como eles estão felizes e como o nosso trabalho vale a pena por conta disso, né? De fazer a diferença realmente. Obviamente que espero que no domingo todos vão ser adotados e aí realmente é o final feliz mesmo, né? Mas eles já estão bem melhores. Luísa, você usou suas redes sociais para contar aos seguidores que teve 2 costelas quebradas durante os resgates de animais no Rio Grande do Sul. Como é que isso aconteceu? Quando você foi ao médico, você imaginava que seria tão grave, né? E como é que foi lidar com fraturas, né, de 2 costelas no meio de uma situação tão crítica? Olha, eu sei que eu tava sentindo uma dor insuportável. Olha que eu sou uma pessoa bem resistente assim à dor Nem sabe como normalmente. foi, então. Você nem sabe como a hora que foi, só começou a dor. Eu não sei, eu acho que foi com o cavalo, porque foi logo no primeiro dia. Que eu lembro assim de começar a tomar remédios cada vez mais fortes, sabe? Aí tô com uma dor aqui, eu pus em plastro, e aí fui acho que de mau jeito, aí tomei remédios fortes, aí não adiantava, fui tomando mais fortes, sabe? Cada dia eu ia com o remédio mais forte, não melhorava, não melhorava. E é difícil você trabalhar com dor assim, né? E tudo que eu ia pegar qualquer cachorro, eu sentia uma dor, assim, uma dor. Eu não conseguia nem fazer. Tanto que eu fiz um resgate que eu nem postei, assim, porque eu tava tão alucinada de dor. E aí que foi na quinta-feira à noite, madrugada, que eu comecei a berrar, assim, acordei a casa inteira. Falei, não tô aguentando, não tô aguentando, não tô aguentando, não, não dá, não dá, não dá. E aí vim pra São Paulo, eu fui direto pro hospital. E aí o médico falou, menina, o que que você fez aqui? Aí eu, como? Ele falou, tá com 2 costelas quebradas. Eu, nossa, sério? Mas eu preciso voltar pro sul. Ele, não, você não pode, é muito sério, porque eu não sabia, né, mas pode perfurar algum órgão. Então aí quando ele falou isso, aí eu falei, não, tudo bem, então não vou voltar, vou tentar ajudar de uma outra maneira. Mas foi uma dor insuportável, mas assim, é o que eu te disse, diante daquele horror que eu estava vivendo, eu pensava, não, não posso parar, né? Porque se eu paro, se eu volto mais cedo, o cachorro vai morrer, talvez ele não aguente até amanhã, né? Então vai esse sentido de urgência, aquela tristeza de todo mundo. Acho que foi isso que me deu forças para continuar tantos dias com a dor insuportável que eu estava sentindo. E aí, após quebrar suas costelas, né, nesses esforços, é claro, você precisou deixar a região, mas a equipe do Instituto Luiz Amel continua, né, continuou no Sul ajudando pontos críticos da catástrofe. E como é que você conseguiu coordenar de longe a sua equipe? Essas novas limitações físicas, né, não foram impeditivas na missão de ajudar os animais? Ah, fiquei na cama, mas graças a Deus tem telefone e computador hoje em dia. Eu fiquei trabalhando sem parar. E tanto que aí já fui tendo as ideias, né? De já fazer feira, de já trazer pra cá. O pessoal falou assim, nossa, melhor pra ela no barco, porque ela faz menos coisa, porque não parei um segundo. Eh, e foi importante até, porque eu consegui organizar algumas coisas. Quando eu tô ali na ativa, na frente, né, do resgate, eu não tenho tempo, até porque a internet lá era muito difícil, muito ruim, né? Então tive todo esse problema. Só que aí o pessoal fizeram vários resgates, salvaram muitos animais. Mas o pessoal quase não fez foto, quase não filmou, e é uma coisa que o público sempre quer ver. Mas nós fizemos muitos resgates, mas eles acabaram não filmando, não tinham, me mandavam material, falei, não, isso não dá pra postar, mas salvaram, tá bom, né? Salvaram aí centenas de animais, que é o que importa mesmo. Luiz, os animais que você resgatou estão todos em São Paulo. Como é que se deu o transporte desses 50 animais salvos em meio às enchentes, né? Como é que foi a logística para levá-los de um estado para o outro? Nossa, foi uma coisa assim muito difícil. Porque já é difícil você levar um, imagine 50, né? Não, eu trouxe assim, primeiro eu levei 40 para Florianópolis, né? Trouxe 50 para São Paulo e eles vieram em carros.
carros especializados, né, de pet shops, de creches, pessoal de Florianópolis que me ajudou muito, de Santa Catarina, perdão. E eles fizeram uma logística, demoraram 30 horas nessa viagem para trazer os animais, porque tinha que parar, fazer xixi, limpar todo mundo, né? Foi bem complicado e não deu para vir. Os animais estavam um pouco mais debilitados, né? Porque era um sacrifício. Mas aí a gente conseguiu o avião, né, da Leila, do Palmeiras, a Leila Pereira, que ela emprestou o avião para trazer animais de lá. E aí a gente trouxe mais 100 animais que vieram de várias regiões, de Canoas, de Sapucaia, de São Leopoldo, de Novo Hamburgo. Aí eu fui no dia anterior e fui passando por 7 abrigos, tava todo mundo me ligando desesperado. E aí eu fui pegando animais e trouxe nesse avião. Então foram vários jeitos de trazer, porque não é fácil trazer tantos animais, não é fácil assumir tantos animais de uma vez, mas também não podia deixar eles lá. Eu acho que quem viu as imagens deles naqueles abrigos entende por que que eu faço essas loucuras e resgato, trago de uma vez só, assumo cerca de 200 animais. E como é que está o estado de saúde dos animais resgatados, Luiz? Além de hipotermia, por ter ficado dias na água, e também desidratação, né, por falta de água e de comida, quais são os principais atendimentos realizados nesses bichinhos e as principais necessidades atuais? Ai, tivemos de tudo. A gente teve. Tô com uma cachorrinha que acho que ela engoliu a água, aspirou a água, porque ela tá com água no pulmão. Estamos tratando. Tivemos casos de leptospirose, né, para os cachorros. Tem alguns problemas também, tinha alguns animais desidratados, desnutridos. Tem também problemas pré-existentes, então provavelmente já eram animais ou de rua ou de pessoas que não cuidavam, então a gente tem câncer de mama, a gente tem alguns doenças do carrapato, algumas doenças assim que a gente também está tratando. Mas o que mais me assustou logo no começo foi a leptospirose, porque eu nunca tinha tido, mas agora tá bem tratado. E esses casos de aspirar água, né, que também é um pouco diferente, mas estão todos sendo tratados. Alguns com a saúde mais debilitada, muitos com sarna também, que a gente pegou, então também é um tratamento um pouco mais longo, mas todos, graças a Deus, estão se recuperando, assim. Chegaram alguns também muito deprimidos, que não queriam comer. Lá no abrigo, no outro abrigo, né, lá no sul, eles nem se mexiam quase, mas a gente deu muita vitamina e também muito carinho, né, muita atenção. Então eles já estão se recuperando, graças a Deus. E com tantos animais salvos, o que é que você pretende fazer agora para dar aos bichinhos resgatados um novo lar? Tem algum cuidado específico que vocês fazem antes desses pets irem para adoção? Muitos. A gente já fez exame de sangue, todos eles. A gente tá vermífugo, porque eles estavam com verme, tanto verme. A gente esteriliza, né? A gente castra. Inclusive vieram grávidas, né? Tem uma gata grávida, uma cachorrinha grávida nesse pacote. A gente passa de pulga, né? E de carrapato. E a gente faz uma boa entrevista para ver se a pessoa está apta a pegar um desses animais que, de alguma maneira, é uma adoção pós-trauma, né? Então tem que ter um pouco mais de cuidado. Mesmo a gente já fazendo esse primeiro atendimento, né, no instituto, não só a parte clínica, mas também emocional, né? A gente faz muito isso, a gente cuida muito dessa parte. Então, como eu te disse, os animais já estão bem melhores, mas mesmo assim, quando eles são adotados, a pessoa precisa ter paciência e muito amor e lembrar que eles acabaram de passar por um trauma em todos os níveis, né? Uma enchente, muitos ficaram doentes, muitos foram para abrigos superlotados, muitos, inclusive, os donos não quiseram mais, ou o dono até morreu. Então, tem muitas histórias tristes ali, passaram por momentos muito difíceis. Mas eu tenho certeza que muita gente com um coração bom vai vir na nossa feira e vai dar amor para esses animais que sofreram. E como você disse, não dá para saber se os animais têm tutores ou não. Onde é que um tutor pode saber se o pet dele está sob os cuidados da Luísa Mel e como fazer para tê-lo de volta?
Bom, eu tô postando, eu posto todos os animais, já desde o primeiro dia que eu peguei, para si, como eu te disse, a gente tem quase certeza de todos, porque vieram de protetores, de ONGs, alguns os tutores não quiseram mais, não podiam mais arcar com eles, mas mesmo assim, se aparecer alguém, né, reivindicando um desses animais, a gente faz questão de devolver. Mas é só me acompanhar nas redes sociais, nas minhas redes e do Instituto Luiza Mel Oficial, que tem todas as fotos dos cães e gatos resgatados. Luísa, uma coisa que nós vimos, né, pela televisão foi que num primeiro momento as próprias ONGs elas foram lá para resgatar os bichinhos que estavam em situações críticas. Trouxeram para as ONGs e depois as ONGs foram para debaixo d'água. E aí o pessoal estava desesperado para conseguir tirar os animais que já tinham e os animais resgatados. A sua organização se prepara para emergências desse tipo? Olha, para se um dia alagar o meu instituto, a gente está vivendo aí eventos climáticos severos, a gente sabe que cada vez vai ser pior no mundo inteiro, né? Então acho que ninguém está preparado, na verdade, para isso, né? Aliás, é uma das bandeiras que eu estou levantando agora, que a gente tem que exigir dos governantes que eles preparem as cidades, né, para esse momento que vai ser cada vez pior. No caso do meu instituto, não tem como alagar, pelo menos do que eu vejo, assim, ele é bem alto, mas eu espero nunca passar por isso, assim, eu não... A gente nunca está preparada para uma tragédia dessas, né? Acho que é a hora dos governantes explicarem, né, chamarem os cientistas e analisarem quais são os lugares mais arriscados e o que a gente tem que fazer, né, para prevenir isso, como está sendo feito em vários lugares do mundo, né? Em Miami eles estão subindo, South Beach, né? Eles estão subindo a cidade, Nova York está fazendo reforços ali perto do rio. Então, acho que a gente também precisa começar a se preparar. Mas no meu instituto, neste momento, eu não vejo nenhum risco, né? Pelo que eu estudo, pelo que eu sei. Mas uma tempestade dessas, a gente não sabe o que pode acontecer, mas espero que não. E que medidas você acredita que poderiam ser tomadas para minimizar os impactos de enchentes tão severos ou outras calamidades que a gente vê por aí? O que você acha que o governo deve fazer? Ai, bom, o governo tem que olhar para a natureza, né, e respeitar. E a gente está aí num momento tão importante, todo mundo já viu que o aquecimento global é uma verdade, das consequências dramáticas. E a gente sabe que a gente tem que preservar mangues, a gente tem que preservar a mata ciliar, né? As regiões costeiras são super importantes e ao mesmo tempo a gente vê querendo, né, construir nessas áreas. Então a gente tem que dar um basta nisso, a gente tem que entender que é o contrário, né? Que a gente tem até agora fora do país, eles falando de cidades esponjas, né? Para você conseguir absorver, que a gente vai fazendo só cimento, o cimento vai destruindo a beira de rio, a beira, é óbvio que vai dar problema. A gente tem ali na região que teve o tsunami em 2004, e eles mostram que onde os manguezais eles eram mais preservados, quase não teve, né? As raízes do mangue elas seguram muito. Então a gente tem que respeitar a natureza, preservar a mata ciliar, preservar toda a área de mangue, né? E obviamente combater o aquecimento global, que uma das causas do aquecimento global é o desmatamento, principalmente no Brasil, né? Então mudando nossa alimentação, uma coisa importante, pensando nos nossos hábitos e votando em governantes que acreditam na ciência, no aquecimento global e têm uma consciência ambiental, porque são os últimos anos para a gente realmente despertar. E o que as pessoas que estão longe do Rio Grande do Sul, como nós mato-grossenses, podem fazer para ajudar nesse momento de crise, especialmente em relação aos cuidados com os animais? Eu acho que podem continuar fazendo suas doações, né? Porque é muito importante, porque é muito difícil manter esses animais. Eu tô com muita dificuldade já de manter 200 animais da noite para o dia, castração para todos, tudo isso que eu te falei para todos. A gente precisa desse apoio do país inteiro e adotar. Eu não sei ainda no Mato Grosso se vai ter algum evento de adoção, porque eu quero fazer em vários lugares. Mas obviamente que sempre adotar é sempre uma ajuda, né? Porque não tem como encontrar donos para
20 mil animais, né, que estão ali na região de Canoas. Então a gente vai precisar que o Brasil inteiro abrace o Rio Grande do Sul, até porque somos um país só, né? E somos todos seres humanos e a gente consegue ter empatia, imaginar tudo que eles estão passando e amanhã ou depois pode ser com um de nós, né? A gente não sabe qual vai ser o próximo estado castigado pelos eventos severos consequência do aquecimento global. Então, ajude de qualquer maneira, mandando sua doação, adotando um animal e, como eu disse, votando em pessoas comprometidas com o meio ambiente. Isso é fundamental nas próximas eleições. Para a gente encerrar, Luísa, que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos assistindo e também se preocupa com a causa animal? E a mensagem que eu queria deixar é adotem, dê oportunidade para animais que já sofreram tanto. Eu falo disso há 22 anos, mas cada vez eu tenho mais certeza de o quanto é bom você poder fazer a diferença para um peludo desses. Assim, a gente sempre fala, o animal ele melhorou muito, que bacana, mas o privilégio de poder fazer isso por eles, hoje mesmo tinha uma cachorrinha que ela não saía da caixa, ela nem se mexia, eu chegava, ela ficava assim, aí agora ela estava toda feliz, assim, eu falei, nossa, que bom poder fazer isso, né? Que luz que eu recebi de poder fazer a diferença dessa cachorra, que emoção que é isso. Então, se dê uma chance para o animal e para você também, para você viver uma experiência maravilhosa como essa. Só quem vive é que entende tudo que eu estou falando. Luísa, muito obrigada por conversar conosco, né, principalmente sobre essa difícil missão de resgatar os animais nessa tragédia. Parabéns pelo seu trabalho em defesa dos bichinhos e conte conosco para ajudar na campanha de divulgação. Muito obrigada, querida. Tchau, gente. Até uma próxima. Tchau. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.